Oi, gente. Primeiramente, uma feliz Páscoa para vocês. Que Jesus possa continuar nos fortalecendo nessa jornada de quarentena, para que a gente possa continuar aí no foco, na fé. E tenho certeza, tenho muita fé que isso vai passar bem rápido, tá? Nós vamos iniciar hoje o conteúdo de orações subordinadas adverbiais para finalizar essa questão de orações subordinadas que nós estamos vendo desde o início do bimestre. Tudo bem? Nós sabemos já os conceitos de orações subordinadas, que são aquelas que dependem uma da outra. Oração subordinada é aquela que depende uma da outra. A gente viu que a substantiva, ela vai entrar no lugar de um substantivo, né? Tem a função do substantivo. E a adverbial, nós vamos ver aí que entra no lugar de um advérbio. Vamos ver aí o exemplo. Todos chegaram agora. O que é um advérbio, gente? Um advérbio é uma adjunta adverbial, adjunta adverbial, na verdade, né? A gente viu isso o ano passado, no segundo ano do ensino médio. O adjunta adverbial é aquela palavra que indica tempo, lugar, modo, negação. Então, na verdade, a oração subordinada adverbial é aquela que age como um advérbio. Então, se ela age como um advérbio, quer dizer que ela vai ter valores semânticos. O que são valores semânticos? Sentidos. Cada uma delas vai ter um sentido de alguma coisa. Inclusive, nós já vimos oração subordinada adverbial ano passado, né? Eu vou rever com vocês, porque é um assunto do terceiro ano também, até porque o ano passado nós vimos as conjunções adverbiais, né? Então, não tem como explicar conjunção adverbial sem explicar oração subordinada adverbial, tá? Então, nós vamos ver dessa forma, de uma maneira mais aprofundada, porque nós vamos estudar as reduzidas adverbiais, etc, tá? Então, o que é importante a gente saber? Esses dois tópicos aí, ó. A oração subordinada adverbial liga-se ao verbo da oração principal. Então, toda ela, a oração subordinada toda, vai se ligar ao verbo da oração principal. Nós sabemos que a oração principal é aquela que não tem a conjunção, vamos lembrar desse conceito, tá? Isso serve para cá também. E através da conjunção subordinativa que não seja a conjunção integrante. Lembre-se que a conjunção integrante é a conjunção que aparece na oração subordinada substantiva. Quais são elas? Que e se. E a gente precisa lembrar que na substantiva, as conjunções que e se vão agir de uma forma. E as conjunções daqui são conjunções diferentes, tá? Cada tipo de oração subordinada adverbial vai ter um tipo de conjunção. Ó, então é aquilo que eu disse, o adjunto adverbial pode ser constituído por uma oração inteira, como eu disse para vocês. Olha, todos chegaram quando a cerimônia estava começando. Nós temos a conjunção quando, porque quando é uma conjunção, a gente tem que lembrar disso, tá? Essa oração 2 vai completar a oração 1. A oração 1 é a oração principal, ok? Então completa e dá uma ideia de que ela é subordinada porque ela depende da primeira oração. Ela tem uma oração, ela tem uma conjunção e ela se liga à primeira oração desempenhando uma função de advérbio. Como assim desempenhando uma função de advérbio? Está dando uma ideia de tempo aí, é um valor semântico de tempo. E a gente vai perceber que cada uma delas vai ter uma conjunção específica para dar ideia de alguma coisa. Então, quais são as classificações delas? Nós vamos ver uma por uma agora. A primeira classificação é a oração subordinada adverbial causal. Causal. O próprio nome já diz, gente. Causal quer dizer o quê? Vem de qual palavra? Causa. E nós lembramos também de o quê? De motivo, né? Por exemplo, eu não fui à festa porque estava passando mal. Qual foi o motivo de eu não ir à festa? Está passando mal. Então, isso é a causa, tá? É diferente de consequência. Nós vamos ver daqui a pouco. Quais são as conjunções, as principais conjunções que aparecem nesse tipo de oração subordinada? Olha aí embaixo, gente, ó, de amarelinho, ó. Principais conjunções. Porque, visto que, como, etc. Dependendo do que aparecer na frase, nós vamos analisar daquela forma. Então, olha a oração. A sessão foi suspensa porque faltou energia elétrica. A primeira oração foi suspensa, né, composta por uma locução verbal, então ela vai até a conjunção, por quê, tá? Porque faltou energia elétrica, tá dando ideia de causa, por quê?
Qual foi o motivo da sessão ser suspensa? Faltar energia elétrica. Ideia de causa, tem a conjunção por quê, ok? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Daqui a pouco não, já vou explicar de uma vez. Depois das orações subordinadas adverbiais, nós vamos estudar as coordenadas. As coordenadas, nós temos a coordenada sindética explicativa. A explicativa também tem o porquê. Só que o porquê, na explicativa, geralmente vai aparecer vírgula antes desse porquê. Dá uma ideia de explicação mesmo. Aqui não, aqui geralmente não vai ter a vírgula. Tá bom? Vamos para a próxima. Adverbial consecutiva. Olha só, causal da ideia de causa, é o motivo que ocorre. É como se eu falasse assim, eu não fui à aula porque passei mal. Por que passei mal é a causa, é o motivo de eu não ter ido à aula. Né? Agora, se eu disser assim, nossa, eu comi tanto que eu passei mal, né? Qual foi a consequência, ou seja, o que aconteceu depois de eu ter comido muito? Se eu comer muito chocolate, muito mesmo, gente, exageradamente, num dia, por exemplo, eu vou passar mal, vou ter diarreia, vômito, o que seja, vai dar alguma reação em mim. Então, a consequência é algo que acontece depois do motivo, vamos dizer assim, tá? As conjunções principais, a conjunção principal, na verdade, é o que, tá bom? Esse que, geralmente, ele vai vir precedido. O que é isso? Antes dele, vai ter o tão, tal, tamanho ou tanto. Olha aí o exemplo. Falaram tão mal do filme que ele nem entrou em cartaz. Então, qual foi a consequência de ter falado muito mal do filme? Ele não ter entrado em cartaz, tá? Percebam que o que foi utilizado na segunda oração, que é a oração subordinada, e na oração principal vem o tão. Então, esse tão, tanto, tamanho, ele vai vir na oração principal. E na subordinada, nós vamos ter o que mesmo propriamente dito, tá bom? Condicional, o próprio nome já diz, da ideia de condição, né? As conjunções mais utilizadas, se, desde que, caso, tem aí embaixo, ó, principais conjunções de amarelinho. Contanto que, quer ver? Eu vou usar o contanto que. Contanto que não chova, eu vou à praia. Ou seja, eu só vou à praia se não chover. Qual é a condição de eu ir à praia? Não chover, tá? Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Percebam, pessoal, que todas as orações aqui eu tô colocando assim, oração principal ou oração subordinada. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a adverbial, ela tem uma mobilidade, tá? Elas podem vir no início também. Então, você tem que lembrar das conjunções. A adverbial aqui é você lembrar que a adverbial ela vai expressar uma ideia e ela geralmente vai ser composta, cada uma delas, por uma conjunção. Então, a gente tem que lembrar disso. Então, ó, deixa um recado se você não me encontrar em casa. Esse se, a gente sabe que é conjunção de condição, né? E da ideia de condição. Então, a segunda oração é subordinada adverbial condicional e a primeira é a principal. Concessiva, gente. Concessiva geralmente vai aparecer ainda que, mesmo que, embora, se bem que, a menos que, com quanto. Tudo é a mesma coisa, tudo dá a mesma ideia. E é importante você conhecer as conjunções também para te dar apoio lá na redação, tá? Essa concessiva, ela geralmente dá ideia contrária. Por exemplo, ó, vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Ou seja, mesmo o inimigo sendo mais forte, apesar do inimigo ser mais forte, mesmo assim, eles venceram. São ideias contrárias. Então, a primeira é a oração principal e onde começa a conjunção é a subordinada adverbial concessiva. Conformativa vocês usam muito também na redação. Quais são as conjunções? Conforme, como, segundo, consoante. É aquela que geralmente expressa uma relação de conformidade. Você está se baseando em algo. Então, tudo ocorreu como estava previsto. Começou o como? Começa a subordinada. Então, você vai dividir aí. A primeira oração é a principal, a segunda é a subordinada adverbial conformativa, porque aparece o como com o sentido de conforme, tá? Comparativa, a ideia de comparação, a principal que, do que e como. Então, recebeu a todos como um anfitrião, ou seja, como recebe um anfitrião, né? A primeira oração é a principal e onde começa a subordinada, onde começa a conjunção é a subordinada.
final. Afinal, gente, da ideia de finalidade, de objetivo. Então, quais são as principais? Para que e a fim de que. Sendo que esse a fim de que é separado, por favor, tá? Os índios usaram as armas para que não invadissem suas terras. Então, qual foi a finalidade, qual foi o objetivo dos índios usarem as armas? Não invadir as terras deles, tá? Então, onde começa a conjunção vai ser a subordinada e onde não tem a conjunção vai ser a principal. Temporal, dando ideia de tempo, quando, enquanto, desde que, logo que, depois que. Qualquer palavrinha que você perceber que está sendo utilizada ali com ideia de tempo, nós vamos usar, vai usar a classificação adverbial temporal. Então, todos fugiam para o abrigo quando soava o alarme. Então, quando soava o alarme é adverbial temporal e a primeira oração vai ser a oração principal. E a última é a proporcional. Quais são as conjunções que aparecem? A medida que, a proporção que, quanto mais, por exemplo, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, né? Ou aumenta a tensão à medida que a esquadra se aproxima. Então, esse é a medida que começou e a medida que, a oração subordinada, e a primeira vai ser a oração principal, ok? Agora, vamos lembrar o que eu falei agorinha mesmo. A oração subordinada adverbial nem sempre não, nunca vai ser igual à substantiva. A substantiva, ela sempre vem na segunda. A oração principal sempre vem como base no início. Eu coloquei todos os exemplos aqui nas classificações, oração principal, oração subordinada, para ficar mais fácil de vocês observarem. Mas eu preciso que vocês entendam que a oração subordinada adverbial, ela tem mobilidade, igual ao advérbio, pessoal. É igual ao advérbio. A oração subordinada adverbial é um advérbio, só que é um advérbio grande, é uma oração inteira, tá? Então, eu vou dar um exemplo, ó. Hoje, ela não está muito feliz. Ela não está muito feliz hoje. Mudou o sentido? Eu só troquei o advérbio de lugar. E o advérbio, ele tem essa mobilidade. Ele pode aparecer no meio da oração, no início ou no final. Aí eu coloquei os exemplos aí, ó. Embora seja possível, é pouco provável uma terceira guerra. Onde começa a conjunção? Embora. Então, embora seja possível, até a vírgula vai a subordinada, depois inicia a principal. Ou no meio. É pouco provável, embora seja possível, uma terceira guerra. Então, você percebe que quando eu utilizar a oração subordinada adverbial no meio, ele vai estar isolado entre vírgulas. Ela, né? Vai estar isolada entre vírgulas, ok? Ou no final. É pouco provável uma terceira guerra, embora seja possível. Então, a gente tem que perceber, ter essa manha, entender que a oração subordinada adverbial pode aparecer no início, no meio ou no final, ok? Agora vamos ver aí, porque não sei se vocês perceberam durante a explicação, mas o como ele pode aparecer nas orações subordinadas adverbiais causais, comparativas e conformativas. Ah, tá. Uma outra coisa muito importante que eu esqueci de falar lá no início. Gente, o nome da oração subordinada adverbial é causal, consecutiva, comparativa, conformativa, proporcional, final, temporal e por aí vai. Agora, o valor semântico delas é diferente. Se eu digo lá assim, gente, ela estava aqui desde... Não. Ela estava aqui quando o pai chegou. A gente sabe que o quando o pai chegou é subordinado. Agora, se eu perguntasse para vocês, qual é o valor semântico da conjunção quando? Você vai falar a classificação para mim? Não, eu tô perguntando o valor semântico. Eu tô falando isso para vocês desde o primeiro ano do ensino médio. Na verdade, desde o 8º ano, quem tá comigo no 8º ano, tá? Desde o 8º ano. Então, olha só. O valor semântico é o sentido. Então, você vai lá colocar lá sentido de tempo, sentido de modo... sentido de causa, de comparação, e não a classificação, tá? Aí eu coloquei aí, ó, causa, comparação, conformidade. O como pode ser causal, pode ser comparativa ou pode ser conformativa. Como que você vai diferenciar? A causa vai ser o seguinte, quando você puder substituir por porque, tá? Vai ser causal.
Se você substituir não prejudicar o sentido, vai ser causal. Se você substituir por conforme e não prejudicar o sentido, vai ser conformidade. Agora, se for uma comparação, vai ser comparação, então, tranquilo. Olha só, número 1, Mateus fez tudo como Geraldo. Pessoal, geralmente a comparativa, geralmente, na maioria das vezes, a comparativa não vai ter um verbo só. O segundo verbo vai ser eliminado para não haver repetição. Por exemplo, essa primeira aí, Mateus fez tudo como Geraldo fez. Então, para eliminar o verbo, usei o ponto final, beleza, ficou tudo certo. Então, nesse caso, está tendo uma comparação aí, que o Mateus ele fez igual o Geraldo, né? Comparação, então. 2, Mateus fez tudo como Geraldo pediu. Aí já mudou. Tá vendo? O segundo verbo apareceu. Qual é o verbo? Pediu. Se ele apareceu, ele já não vai ser comparativo. Aí esse como, se você puder substituir por conforme, olha aí, Mateus fez tudo conforme Geraldo pediu, ou seja, como Geraldo pediu, conformidade. Terceiro, como Geraldo pediu, Mateus fez tudo. O como, na maioria das vezes que estiver no início, pode ser ou causal ou conformativa. Neste caso, você vai substituir. Ou vai fazer a troca, vai inverter. Ó. Mateus fez tudo porque Geraldo pediu. Tá? Isso mesmo. Mateus fez tudo porque Geraldo pediu. Se você puder substituir por porquê, vai ser então causal. 4. Cada um paga como pode. Conformidade. Cada um paga conforme pode. 5. Joaquim pagou como você pagou. Comparativa. Como disse João, Joaquim foi embora. Conforme disse João, conformativo. Você conta como um ogro conta. Então, comparativo. Tá ok, gente? É isso. Vou passar atividades para vocês sobre orações subordinadas adverbiais. Qualquer dúvida, peço que vocês me contatem no WhatsApp. Amanhã, de manhã e à tarde, estarei disponível para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Se cuidem. Como bastante chocolate, mas nem tanto, né? Que senão pode fazer mal.